Boa tarde. Boa tarde. Hoje é dia 25 de julho de 2023. É a nossa primeira aula do terceiro bimestre. Enquanto isso não chega o material novo de vocês do terceiro bimestre, a gente vai continuar a nossa revisão do conteúdo do segundo bimestre que a gente viu lá que a gente estava vendo, e também fazer um reforcinho aí do conteúdo que a gente aprendeu no segundo bimestre. Eu sou o professor Ricardo Pássaro Henke, professor de matemática da escola Padre Antônio Dragoni, do bairro Monjolada, município de Guapiara, estado de São Paulo. Estou aqui com meus alunos do 8º ano do ensino fundamental dos anos finais, e os alunos que estão aqui presentes hoje são eles: a Maria Eduarda, a Yasmin, o João Gabriel Machado, o Richard e o Guilherme. Os demais alunos, por um motivo ou outro, estão faltando hoje, porém a aula é gravada e postada no canal do youtube.com/Ricardo Henke, onde, quando o aluno falta, ele deve assistir e colocar o seu conhecimento e as atividades em dia. O material que nós estamos estudando é da Secretaria de Educação, Governo do Estado de São Paulo. O tema é potência de um número real com um expoente inteiro. Então, só para lembrar um pouquinho, quando a gente fala de potência, a gente está falando de potenciação. E ela é representada geralmente assim, por exemplo, 3 elevado à quarta potência. Tem gente que confunde e fala isso aqui, 3 vezes 4, 12. E não é 3 vezes 4, é 3 elevado à quarta potência. Quer dizer que eu vou fazer o que com esse número 3? Quem lembra? 3 vezes 3. Isso, Guilherme. 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. Esse aqui é o nosso fator, é a nossa base, certo? Esse daqui é o nosso expoente. E o expoente é o que vai definir quantas vezes a base vai multiplicar por ele mesmo. E aí, quando eu faço 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. 27 vezes 3, 81. A resposta que a gente chama de potência. Certo? Então, isso daqui é uma potenciação. E a resposta é potência. Tá bom? Feita a nossa revisão, vamos para o conteúdo. O conteúdo é potência, é potenciação. O objetivo é calcular potências de números racionais. E a habilidade é a EF08MA01, efetuar cálculos com potências de expoentes inteiros e aplicar esse conhecimento na representação de números em notação científica. Nossa, professor, que negócio é esse de notação científica? É um conteúdo que vocês vão aprender lá no 9º ano. É no 9º ano que vocês vão aprender. Só para vocês terem uma ideia, alguém sabe ler esse número para mim? É um número muito grande, né? Então, isso aqui, quando é número muito grande, a gente transforma em notação científica. E notação científica tem a ver com potenciação. Então, o que acontece? A notação científica, vou dar uma adiantada para vocês, não é matéria de vocês. 59,4 bilhões. Eu não consigo nem imaginar. Só que a gente vai fazer o número ficar menor. Então, notação científica é você escrever de um jeito mais simples de se entender. Então, o que acontece aqui? A notação científica é alguém multiplicado por 10 elevado a um número, certo? Esse alguém chamado de A, ele tem que ser um número maior ou igual a 1 e menor que 10. Ou seja, ele tem que ser 1, alguma coisa e é no máximo 9,99999. Ele não pode ser 10. Então, imagine esse número grandão aqui. Onde que eu colocaria a vírgula para ele ficar um número só para o lado esquerdo da vírgula? Entre o 4 e o 5.
Então, ao você colocar a vírgula ali, Yasmin, que você acertou, você está falando para mim que esse número é 5,49 e esse monte de zero eu não preciso pôr. Por que eu não preciso pôr? Porque o zero à direita depois da vírgula não vale nada se ele estiver no fim. Vezes 10 elevado a n. Bom, se você pegar 1 e multiplicar por 10, 1,0 e multiplicar por 10, o que acontece? 1 vezes 10. 10? A vírgula mandou uma casa para cá? Se eu pegar o 1 e multiplicar por 100, vai dar 100. A vírgula mandou duas casas para a direita. Opa! A vírgula mandou duas casas para a direita. Ô, droga! Então, cada vez que você multiplica por 10, a vírgula anda uma casinha. Multiplicou por 10, andou mais uma casinha. A vírgula anda uma casa. Multiplicou por 10, a vírgula andou mais uma casa. Entenderam? Quantos 10 eu preciso multiplicar para essa vírgula sair daqui e vir parar aqui? O que eu faço? Eu conto quantas casinhas eu tenho. Ó. Do 4 até o 8. Isso, uma casinha, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Certo? Então, esse número grandão pode ser representado dessa maneira. Tirar a vírgula dele. Esse número gigante pode ser representado dessa maneira. Eu não sei exatamente, mas se eu não me engano, isso daqui é o peso, a massa da Terra, do nosso planeta Terra, em quilogramas. Aí, se eu fosse completar, ali em cima deu 17, né? 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Esse é o peso da Terra em quilogramas. Já pensou que número gigante? E aí eles escrevem dessa maneira aqui para ficar mais fácil de compreender. Isso é notação científica, tá? Mas o que vocês vão aprender hoje é importante para quando vocês forem fazer a notação científica, já não tenha tanta dificuldade, porque vocês vão entender que quando multiplica por 10 elevado a 3, é 10 vezes 10 vezes 10. Não é 30, pelo amor de Deus. Então lá, para começar, é verdadeiro ou falso? 0,3 é igual a 0,9. Desculpa, não terminei de ler, né? 0,3 elevado ao quadrado é igual a 0,9. É verdadeiro ou falso? 3 vezes 3, né? Eu vou fazer 0,3 vezes ele mesmo. É falso ou verdadeiro? Vamos resolver então? 3 vezes 3? 9. 3 vezes 0? 0. Matei o 3. Coloca a cruzinha em homenagem a ele. Agora eu vou fazer o 0. 0 vezes 3? 0. 0 vezes 0? 0. Soma tudo. 9 mais ninguém? 9. 0 mais 0? 0 mais ninguém? 0. Quantas casas eu tenho depois da vírgula? Uma, duas. Uma, duas. Tá certo ou falso? Certo? Não. Aqui seria 0,90. Aqui é 0,09. Então é falso. Né? 0,9. Se eu for comparar com duas casinhas depois da vírgula, é só colocar um zero que ele não apareceu. Então 0,90 é diferente de 0,9. Eu leio isso aqui, 0 inteiros e 90 centésimos, e esse aqui eu leio 0 inteiro e 9 centésimos. Se eu fosse pensar em dinheiro, 90 centavos e 9 centavos. É diferente. Então a resposta é falsa. Pois 0,3 ao quadrado é 0,3 vezes 0,3, que dá 0,09. Professor, mas eu fiquei na dúvida. Ainda não coloquei muita confiança nisso. Então você vai na calculadora. 0,3 vezes 0,3 igual a 0,9. Tá bom? Se fosse 3 ao quadrado, dava 9. Porque 3 vezes 3 dá 9. Agora, quando o número não é um número inteiro, quanto mais se multiplicar, mais por ele mesmo, menor vai ficar esse número.
Alguma dúvida até aqui? Não? Foco no conteúdo. Deixa eu pegar minha caneta. Para os números racionais, valem a mesma regra da potenciação, porém é necessário ter atenção às propriedades para não errar. Então olhe bem isso aqui. 0,5 elevado à terceira. A gente lê assim. Desculpa, eu falei 0,5, não, é menos 5 elevado à terceira. Quando eu levo um número, eu falo a segunda potência, a terceira potência, a quarta potência, a quinta potência, a sexta potência, certo? Sempre fala ele em forma ordinal, né? Tipo, se for 13, 13ª. Esse complementa, potência. Os únicos que tem um nome especial é quando é elevado a 3, que a gente chama de elevado ao cubo, e quando é elevado a 2, que a gente chama elevado ao quadrado. Certo? E olha bem aqui como isso confunde. Menos 5 elevado à terceira. Quer dizer que você vai fazer menos 5 vezes menos 5 vezes menos 5. Primeira coisa que o professor Ricardo, gosta de fazer é o jogo de sinal. Menos vezes menos, mais. Mais vezes menos, menos. Eu já sei que a resposta vai ser negativa. Aí eu venho fazer a conta. 5 vezes 5? 25. 25 vezes 5? Certo? Ah, professor, tem que fazer o jogo de sinal? Tem que fazer o jogo de sinal. Só que se você aprender um truque que eu vou ensinar agora aqui, você nunca mais faz jogo de sinal. Por que é chato? Imagina o seguinte. Menos 2 elevado a 11. E daí? Você vai ter que fazer menos 2 vezes menos 2. Vai ter que fazer todo mundo para fazer o jogo de sinal. Tem um truque. Quando o meu expoente é ímpar, se a base for negativa, a resposta vai ser negativa. Se o meu expoente for par e a base negativa, a resposta vai ser positiva. Guarde isso. Quando o expoente é ímpar e a base é negativa, a resposta é negativa. Se o expoente for par, a resposta vai ser positiva. Por que isso? Porque, menos 2 vezes 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 menos 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aqui vai ser o que? A resposta positiva ou negativa? É 2, menos 2 elevado a 7. A resposta vai ser positiva ou negativa? O expoente é ímpar. Então ele vai ser negativo. Por quê? Olha o porquê. Menos vezes menos. Esse é o primeiro. Esse é o segundo. Então esse aqui é elevado à primeira potência. Esse é elevado à segunda. Esse é elevado à terceira. Esse é elevado à quarta. Esse é elevado à quinta. Esse é elevado à sexta. E esse aqui é elevado à sétima. Então, quando o expoente é negativo, menos vai ser menos. For ímpar, é negativo. Olha lá. Menos vezes menos dá mais. O expoente par, a resposta é positivo. Isso. Mais vezes menos, menos. Expoente ímpar, resposta negativa. Menos vezes menos, mais. Expoente par, resposta positiva. Mais vezes menos, ímpar. Ímpar também, quinta potência, né? Então vai ser ímpar também. Vai ser negativo também. Menos vezes menos, mais. Expoente positivo. Expoente par, resposta positiva. Mais vezes menos, menos. Expoente ímpar, resposta negativa. Só funciona quando a minha base é
negativa. Se a minha base for positiva, independente se é positivo ou é negativo, se a minha base for positiva, independente se o expoente é par ou ímpar, a resposta vai ser positiva. Só dá para usar esse truque quando a minha base for negativa. Tá bom? Vamos ver se vocês entenderam. Richard, menos 2 elevado a 8. A resposta vai ser positiva ou negativa? Positivo. Positivo. 8 é par, então é positivo. Guilherme, menos 2 elevado a 3. Negativa. Expoente, base negativa. Expoente ímpar, a resposta é negativa. João, deixa eu ver. 2 elevado a 5, João. Resposta positiva ou negativa? Positivo, porque minha base é par. Agora, se eu falar que minha base é negativa, menos 2 elevado a quinta, a resposta é positiva ou negativa? Negativa. Base negativa, expoente ímpar, então a resposta é negativa. Muito bem. Maria, menos 3 elevado a 5. Resposta é positiva ou negativa? Negativa. Expoente é ímpar, a base é negativa, então a resposta vai ser negativa. Yasmin, vou judiar de vocês. Menos 120, menos 150 elevado a 1001. A minha resposta vai ser positiva ou negativa? Negativo. Ímpar. Só olha o último número aqui, né? Tá negativo a base, o último número é ímpar, então a resposta vai ser negativa. Muito bem. Agora, olha a outra aqui, ó. Se viram que ali está entre parênteses? Está entre parênteses. Ai, me perdi aqui. Entre parênteses, 5 elevado a 3. Agora aqui ele fala assim, menos 5 elevado a terceira. Quer dizer que vai ser menos a resposta de 5 vezes 5 vezes 5. Tá? Quantos que dá 5 vezes 5? 25. 25 vezes 5. Então vai ser menos 125. Menos qualquer coisa, daí menos ele mesmo. Menos 125. Então tome cuidado. Aqui, por exemplo, se fosse... aqui vai mostrar um exemplo bem claro isso. Tá? Aqui embaixo vai mostrar esse exemplo. Ó. Menos 5 elevado a 2. E aí, resposta positiva ou negativa? Isso, então é positivo. Menos 5 elevado a 2. Quer dizer que é menos 5 vezes menos 5. Menos vezes menos dá mais. 5 vezes 5 dá 25. Tá, olhe bem agora, tá fora do parênteses. Menos a resposta de 5 ao quadrado. Então vai ser menos, qual é a resposta de 5 ao quadrado? 5 vezes ele mesmo. Quantos que dá? Então menos a resposta, menos 25. Então esse é diferente desse, tá? Que está entre o parênteses, quer dizer que vai multiplicar ele vezes ele várias vezes. Quando está menos alguma coisa, quer dizer que vai fazer tudo aquele cálculo e a resposta vai ser negativa. Tá bom? Alguma dúvida aqui? Não? Foco no conteúdo. Ele vai explicar o que eu expliquei para vocês. Se o expoente for par, a potência será sempre um número positivo. Então o expoente é par, a potência é sempre um número positivo. Se o expoente for ímpar, a potência sempre o mesmo sinal da base. Ele explicou de um jeito diferente aqui, gostei. Então quando o expoente é par, a gente sabe que a resposta é sempre positiva. Quando o expoente é ímpar, você vai saber que a resposta é o sinal de que está na base. Tá? Então olhe bem aqui. Menos 3 ao quadrado.
O expoente é par? Automaticamente você sabe que é positivo. 3 vezes ele mesmo, 9. Certo? O expoente é par? Sim ou não? Sabe? É. Então, se ele é par, você sabe que ele vai ser positivo. 3 vezes ele mesmo, 9. Agora aqui, o expoente é par? Não, é ímpar. Então, você vai copiar o sinal que está lá dentro. Então, ele vai ser menos. Aí você vai fazer 3 vezes 3 vezes 3. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. Então, 27 negativo. O expoente é ímpar. Copia o sinal que está lá dentro. Quem que está lá dentro? Positivo. 3 elevado ao cubo é 3 vezes 3 vezes 3, que também dá 27. Certo? Alguma dúvida aqui? Só fazer uma pergunta para vocês então. E quando for isso daqui? 5 elevado à terceira. O expoente é ímpar. Vai copiar o sinal. E, que sinal que é esse? É positivo, né? É, quando não tem sinal nenhum, ele é positivo. Ó, 5 vezes 5. 25. 5 vezes 5, 25 vezes 3, 75. Quase. É 5 vezes 5 vezes 5. É? 5 vezes 5? 25. 125. Isso, 125. Já fiquei contente de ninguém gritar 15. Se fosse para falar 5 vezes 3, eu ia fazer isso. 5 vezes o 3. Mas não é o 15. É 5 elevado ao cubo. Ou 5 elevado à terceira potência. Foco no conteúdo. Agora vem os mais chatinhos aqui, ó. Vamos observar essas regras com os números racionais na forma decimal. Eu vou ser sincero com vocês. Eu prefiro eles na forma de fração. Mas nós vamos fazer na forma de decimal. Então vamos lá. Menos 0,2 elevado ao cubo. A minha resposta vai ser positiva ou negativa? Se ele está elevado ao número ímpar, ele vai ser igual a que está lá dentro. Então ele vai ser menos. Aí eu tenho que fazer. Ó, é a mesma coisa que fazer. Menos vezes menos, mais. Mais vezes menos, menos. Olha a trabalheira que dá para fazer isso aqui, ó. 0,2 vezes 0,2. Eu vou pegar a resposta e vou multiplicar por 0,2 novamente. Não é? Elevado à terceira, 1, 2, 3 vezes o mesmo fator. Então, usar 2 vezes 2, 4. 4 vezes 0, 0. Matou o 2, coloca o sininho, vai com Deus. 0 vezes 2, 0. 0 vezes 0, 0. Soma tudo. 4, 0 mais 0, 0. 0 mais ninguém, 0. Tem 1, 2 casas depois da vírgula. Então eu venho aqui, 1, 2, pronto. Agora eu pego 0,4 e multiplico por 0,2. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 0, 0. 2 vezes 0, 0. Matou o 2. Cruzinho, vai com Deus. 0 vezes 4, 0. 0 vezes 0, 0. 0 vezes 0, 0. Soma tudo. 8, 0, 0, 0. Quantas casas eu tenho depois da vírgula? 2 em cima e 1 embaixo. 3. 1, 2, 3 casinhas. 0,008. Só que tem que lembrar que ele é negativo porque o expoente é ímpar. Ele é ímpar. Por isso que daí a resposta vai ser negativa. Olha o próximo aqui. Menos 0,3 elevado ao quadrado. Elevado à segunda potência. Ah, o expoente é positivo. Então a minha resposta eu já sei que é positivo. Agora eu vou fazer 0,3 vezes 0,3. Ah, professor, mas eu ainda prefiro fazer o joguinho de sinal aqui. Você pode fazer, mas quando pegar um número muito grande você vai cansar. Menos vezes menos dá mais. Aí eu monto a conta. 0,3 vezes 0,3. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 0, 0. Matou? Cruzinho em homenagem, vai com Deus. 0 vezes 3, 0. 0 vezes 0, 0. 9 mais ninguém, 9. 0 mais 0, 0. 0 mais ninguém, 0.
duas casas depois da vírgula, 0,09. Só que positivo, porque o expoente é par. Todo expoente par, a resposta vai ser sempre positiva. Todo expoente ímpar, a resposta vai ser o sinal da base. Se ele for positivo, vai continuar sendo positivo. Se ele for negativo, ele vai continuar sendo negativo. Numa expressão numérica, temos a seguinte ordem de resolução. Eu inventei uma historinha na época que eu tinha idade de vocês para poder entender isso aqui. Eu fiz de conta que isso aqui era um hospital. Não é hospício, não. Hospital, certo? Se chega no hospital, tem uma regra de prioridade. Quem está com dor de cabelo passa na frente de quem está infartando? Não. Né? Primeiro que nem dá para ter dor de cabelo, né? Vamos inventar uma outra coisa. Quem está com dor de cabeça leve, passa na frente de quem está infartando? Não. Então tem regras. Né? Quem que é o que passa na frente de todo mundo? Potência e radiciação. Tá? Esse passa na frente de todo mundo. É o primeiro que tem que resolver. Né? É como se fosse lá ganhando uma criança ou infartando, certo? Ou um acidente de carro também. Agora, depois, quando não tem mais nem potência e nem radiciação mais para resolver, eu resolvo a multiplicação e a divisão. No hospital seria mais ou menos assim: quem está com a pressão muito alta e quem está com a febre muito alta, que pode convulsionar, pode ficar pior, né? Passa na frente, eles resolvem primeiro. Depois disso, quem que fica por último para ser resolvido? Adição e subtração. No hospital é aquele que está com dor de cabeça, aquele que só está indo lá para pegar um atestado para não ir trabalhar, né? Tem a turma lá que fica lá pro fim. Para não vir para a escola. E antes disso, tem uma coisa que passa na frente de todo mundo. Vocês nunca lembram quando eu expliquei isso aí? Eu lembro. Os parênteses. O que tiver entre parênteses, você resolve primeiro. Ah, professor, mas como que eu vou associar isso aqui com o hospital? Eu fico imaginando assim. Quem é parente de político ou parente de médico ou de enfermeiro, passa na frente. É lógico que é uma brincadeira. Espero eu que isso não aconteça nos hospitais. Mas é uma coisa que eu marquei na minha cabeça. Então, se eu tiver lá, por exemplo, 2 ao quadrado mais 3 elevado à quinta mais... Droga! Tem que aprender a mexer com essa caneta ainda. Mais... Tá feia a coisa. 10-0 para a caneta. Mais... raiz quadrada de 8, que nem dá exato, menos 3 mais 5. E daí? Quem que você acha que eu resolvo primeiro aqui? Isso, primeiro eu resolvo esse aqui. 3 mais 5 dá 8. Aí eu copio os outros. 2 ao quadrado mais 3 elevado à quinta potência mais raiz quadrada de 8. Menos o 8 que eu resolvi. E agora, quem eu resolvo primeiro? Raiz quadrada. A potência ou a radiciação? Qual das duas potências? O 2 ao quadrado ou 3 elevado à quinta? Na verdade, ó, esse daqui e esse aqui tem a mesma prioridade. Quem eu vou resolver primeiro? Quem chegou primeiro. Quem está primeiro aqui? Esse, eu resolvo sempre da esquerda para a direita. Quem chegou primeiro. Quando está entre parênteses, eu passo na frente, eu furo a fila. Eu vou resolver ele lá primeiro. Certo? Alguma dúvida aqui? Não? Olha lá. Foco no conteúdo ainda. Potenciação. Vamos conhecer o nome certinho de um por um aqui. Quem fica embaixo é chamado de base. A base é o fator, ou seja, a parcela, que se repete de acordo com o expoente. O expoente sempre fica um pouquinho mais acima. Por isso que a gente fala
5 elevado, quer dizer que ele está um pouco acima. 5 elevado à terceira potência. Outro jeito de você ler isso é a terceira potência de 5. Tá? A terceira potência de 5. E aí, quando você vê isso aqui, você já sabe que você vai repetir o 5 quantas vezes? 3. 1, 2, 3. Multiplica todo mundo. Então o expoente determina a quantidade de vezes que o fator irá se repetir. Ele vai repetir. Quantas vezes ele vai repetir? 3. E aí você multiplica. 5 vezes 5, 25. Não vá somar. Somar é a mesma coisa que falar 5 vezes 3. Aí, 25 vezes 5, 125. E a resposta é chamada de potência. Então, eu várias vezes vou ver falar errado. Vou falar, qual é a potência de 2 elevado à quarta? Aí eu falei certo. Qual é a potência de 2 elevado à quarta? Você vai fazer 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8 vezes 2, 16. Você responde-me 16. Agora, se eu falar assim, a potência 3 elevado a 5. Isso aqui não é a potência, isso aqui é a potenciação. A potência é a resposta, tá? Eu demorei para aprender isso. A potência é a resposta, não é a potenciação. Quando eu coloco aqui, ó, 3 elevado a 5, isso aqui é potenciação. A resposta é a potência, tá bom? Então quando a gente fala qual é a potência de 2 elevado a 8, e você responde lá, é 256, você acertou. A resposta é a potência. Porque 2 vezes 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 2 vai dar 256. Atividade 1, agora é com vocês. Eu vou resolver a primeira aqui, que é o exemplo. Ah, não é exemplo não. Ó, atividade 1. Qual é o valor da expressão numérica a seguir? Menos 5 elevado à terceira potência, menos 0,5 elevado à segunda potência, menos 0,5. Pause na aula e vocês têm aí 8 minutos para resolver. Vou pôr no cronômetro. Acho que é a C. C. Então a maioria achou que é a letra D e alguns acharam que é C. Vamos resolver. Primeiro a gente resolve quem? Potência. Esse é potência, esse é potência, esse não é. Então vamos lá, vou resolver isso aqui primeiro. Menos 0,5 elevado à terceira potência. É o menos 0,5 vezes menos 0,5 vezes menos 0,5. Expoente ímpar. O sinal da base que vai prevalecer. Quem é o sinal da base? Negativo. Já sabemos que ela é negativa. Até o porquê, se você for fazer aqui, ó, menos vezes menos dá mais, mais vezes menos dá menos, tá certinho. Então vamos lá, 0,5 vezes 0,5. Estou fazendo essa parte aqui, ó, 0,5 vezes 0,5. 5 vezes 5, 25. Ficou 5, subiu o 2. 5 vezes 0, 0. Com 2 que subiu, 2. Matou o 5. Cruzinho em homenagem com ele. Vai com Deus. 0 vezes 5, 0. 0 vezes 0, 0. Soma. 5 mais ninguém? 5. 2 mais 0, 2. 0 mais ninguém? 0. Quantas casas eu tenho depois da vírgula nas duas parcelas? 1, 2. Quantas vírgulas vai andar? Quantas casinhas a vírgula vai andar? 2. 1, 2. Certo? Esse aqui deu 0,25. Agora eu multiplico 0,25 vezes 0,5 de novo.
5 vezes 5, 25. Subiu 2. 5 vezes 2, 10. Com mais 2 que subiu, 12. Subiu 1. 5 vezes 0, 0. Com mais 1 que subiu, 1. Matou 5. Cruzinho, homenagem a ele. 0 vezes 5, 0. 0 vezes 2, 0. 0 vezes 0, 0. Soma tudo. 5 mais ninguém, 5. 2 mais 0, 2. 1 mais 0, 1. 0 mais ninguém, 0. Quantas casas eu tenho depois da vírgula? Tenho 2 em cima e uma embaixo. Quantas que eu tenho ao todo? 0,7. Isso, mas quantas casinhas eu tenho então? 2 em cima e uma embaixo. Quantas que eu tenho? 3 casinhas. 2, 3. Então vem aqui. 1, 2, 3. Então essa parte aqui deu 0,125. Só que ele é negativo. Então eu tenho que pôr aqui na frente. Negativo. Menos. Agora eu vou resolver essa parte aqui. 0,5 negativo ao quadrado. É um expoente positivo. É par. Se ele é um expoente par, o que a minha resposta vai ser? Positivo. Aí eu faço 0,5 vezes ele mesmo. Nós fizemos isso já hoje. Quantos que deu? Deu 0,25. Então, mais 0,25. Então, esse mais vem junto aqui. Mais 0,25. Menos 0,5. Agora vem. Tem algum expoente ainda? Não, né? Vou passar ele a limpo aqui embaixo para fazer mais sentido. Menos 0,125 menos mais 0,25, não 25. Mais 0,25 menos 0,5. O que eu faço agora? Não tem mais potência. Tem raiz? Tem raiz? Não tem. Tem multiplicação? Não. Tem divisão? Não. Ah, mas tem parênteses, professor. Parênteses aqui, ó, 0,25 positivo, se só tira o parênteses. Aqui, menos 0,5, se só tira o parênteses. Agora, se só tem mais e menos para resolver. Mas antes disso, eu tenho que resolver uns conflitos. Tá vendo que aqui tem um conflito de sinal? Então, eu copio isso aqui. Menos 0,125, menos com mais? Menos. Só para lembrar. Sinais iguais é positivo. Sinais diferentes é negativo. Então, menos com mais dá menos. Menos 0,25. E esse sinal aqui, menos com menos, mais 0,5. Vamos resolver isso. Então, aqui. Menos 0,125 com menos 0,25. Agora não é sinal com sinal, é um número negativo com um número negativo. Quando eu tenho dois números negativos, eu faço uma soma e a resposta prevalece o sinal do número maior. Então vamos lá. 0,125 mais 0,25. Professor, quando eu não tenho nada ali, o que quer dizer que está ali, mas eu não estou vendo? Ó, a casinha tem 1, 2, 3 casinhas. Que número que está aqui que eu não estou vendo? É o 0. Muito bem, vamos somar? 5 mais 0? 5. 7. 3, 0. E agora, quem é o número maior? O 0,125 ou 0,25? Não, 0,25. É, porque se eu colocar um 0 depois dele, vai ficar 0,250.
Agora, isso que dá, o sinal dele é o quê? Ah, como é que você tem? Negativo. Então o sinal prevalece. Menos 0,350, não, 375, mais 0,5. Quando eu tenho um número negativo com número positivo, que conta eu faço? Uma conta de menos. E vai prevalecer o sinal do número maior. Então, quem é maior? 0,375 ou 0,5? Vou arrumar. Quem é maior? 0 inteiros e 375 milésimos ou 0 inteiros e 5 décimos? O 0 inteiro de 5 décimos? Isso, porque o 0 inteiro e 5 décimos, na hora de eu preencher ele com 3 casinhas, ele vira 500 milésimos. E 500 milésimos é maior do que 375. Agora fazendo a conta. 0 que tira 5 dá? Empresta do vizinho. Tá mais falido, coitado. Empresta do outro vizinho. Agora sim. 4 emprestou uma centena, um centésimo. E aí fica 9, emprestou 1. 10 que tira 5. 5. 9 que tira 7. 2. 4 que tira 3. 1. Vírgula embaixo de vírgula e o 0. Agora, esse aí é positivo ou é negativo? Quem é maior? 0,500 ou 0,375? É negativo? Quem é maior? É maior. 0,5. Não, aqui ó. 0,5. 0,5. Qual é o sinal dele? Então ele é positivo. Então a resposta correta é a letra A. Era complexo. Olha lá. Resposta correta. Olha lá, correção. Menos 0,3. Não, desculpe. Menos 0,5 elevado ao cubo. Expoente ímpar, usaremos o sinal da base. 0,5 negativo elevado ao quadrado, expoente par, o resultado será positivo. E aqui vem, ó. 0,5 negativo elevado a menos 3, menos 0,5 negativo elevado ao quadrado, menos 0,5. Então, essa aqui foi a nossa primeira conclusão aqui, ó, que nós fizemos menos 0,5 elevado ao cubo deu menos 0,125. Aí aqui, menos 0,5 elevado ao quadrado, então ficou positivo 0,25, menos 0,5. Tá? Ele já tinha calculado aqui. Agora ele fala, elimine os parênteses. Daí a gente elimina os parênteses. Certo? Aí vem aqui, ó. 0,125 negativo menos 0,25. A gente faz menos com menos, faz uma conta de mais. Quando soma, isso, vai prevalecer o sinal do número maior, que é o 0,25, que é a mesma coisa que 0,250. Aí vai dar uma resposta negativa. Aí você soma com o 0,5. Tudo isso que eu estou explicando é o que nós já fizemos, né? Finalmente, fazer as adições. Lembre-se, juntar os números de sinais iguais e subtrair os números de sinais diferentes. Olha lá. Ele fez aqui, ó. Somamos os números de números iguais. Esse daqui, cadê? Esse daqui era igual a esse, não é? Com sinais iguais. Quando eu somei, prevalece o sinal do número maior, que é o 0,250. Ao somar com 0,5, que é 0,500, deu isso daqui. E prevalece o sinal do número maior. Do jeito que eles explicaram no PowerPoint, eu acho mais complexo do jeito que eu explico. Mas aqui tem duas opções para vocês poderem resolver. Na prática, como o tempo está acabando, né, eu vou resolver isso aqui junto com vocês. Então vamos lá.
Quando está entre parênteses e é uma fração, lembra que eu falei para vocês que eu prefiro em fração do que ficar com aqueles... Então o que acontece aqui, ó? Número entre parênteses. Então você vai fazer o seguinte, a mesma coisa que está aqui. Ô, droga, não era para subir a resposta. Número ímpar. Prevalece o sinal de dentro, não prevalece? Então vai ficar menos 2 elevado à quinta dividido por 2... Não, 2 não. 3 elevado à quinta. O expoente vem para cima do primeiro e do segundo. Resolvendo isso aqui. 2 elevado à quinta é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2? 4 vezes 2? 8 vezes 2? 16 vezes 2? 32. 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. 3 vezes 3? Opa, não, desculpa, é 9. 9 vezes 3, 27. 27 vezes 3, 81. 81 vezes 3, se eu não me engano, 240 e alguma coisa. 81 vezes 3, é isso mesmo. 3, 24. 243 vezes a metade. Quando eu tenho uma fração vezes ela mesmo, então aqui era isso, né? Só que eu tenho que lembrar uma coisinha aqui. Meu sinal é negativo. Isso aqui é uma conta negativa. Agora, negativo vezes positivo vai dar negativo. 32 vezes 1? 32. 243 vezes 2? 486. Muito bom, Richard. 2 vezes 3, 6. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 2, 4. 486. Essa é a resposta. Mas não é final ainda. Eu posso simplificar por números primos. 32 dividido... Lembrando que é negativo. 32 dividido por 2? 16. 486 dividido por 2? Volta aqui, né? 243. O 16 dá para dividir por 2, mas o 243 não dá para dividir por 2. 243 dá para dividir por 3? Nossa, dá muito trabalho. Tem um truque aqui, ó. Soma os números. 2 mais 4 mais 3. 2 mais 4? 6. É verdade. Mas eu queria ensinar essa parte aqui, ó. 2 mais 4, 6. 6 mais 3. Quando se somou todos os números e dá um número que é múltiplo de 3, quer dizer que dá para dividir por 3. 9 é múltiplo de 3. 3 vezes 3 dá 9. Então dá para dividir por 3, sim. Então, mais o 16 não dá para dividir por 3, né? Não dá. Dá para dividir por 4? Não, porque aqui é par. Dá para dividir por 5? Não, porque aqui é par e não dá para dividir a parte de baixo por 5 também. Dá para dividir por 6? Não. Por 7? Não. Então não. Aqui é a resposta final. Menos 16,243 avos. Olha lá. Resposta negativa, porque aqui é negativo e o expoente é ímpar. Depois, quando eu multiplico uma coisa negativa por uma coisa positiva, a resposta vai ser negativa, simplificando a fração. Aplicando. Nossa, tem mais um ainda. Clique aqui para conhecê-los. Você já ouviu falar de números? Opa! Vamos ver. Vamos conhecer os números lá. Se a internet funcionar. Lá. Números Caprecar. 2 elevado a... olha um truque aqui, ó. 2 elevado a 9. Dá 81. 8 mais 1 dá 9. Esses números são chamados de Caprecar. Olha lá, vamos ver se dá para mais um. Esses números têm características interessantes. Novo número. Ó, 45 elevado ao quadrado. 20 mais 25. Não entendi a lógica aqui, mas tudo bem. Lembrei, ó. 45 elevado ao quadrado dá 2025, certo?
Se você somar os dois primeiros números com os dois outros números, dá certinho a base, tá? Mais um novo. É só esse número, né? Ó, 55 ao quadrado dá 3.025. Se você somar 30 com mais 25, dá 55. Esses são os números chamados Kaprecar. Só esses dois aí. Não, tem mais coincidências lá. O que aprendemos hoje? Aprendemos a calcular potências de números racionais, tanto na forma fracionária quanto na forma decimal. E aqui estão as referências das aulas de hoje, que usaram para criar esse PowerPoint. Lembrando que o material que a gente usa é o material do Centro de Mídias da Secretaria de Educação do Estado de São Paulo. Para quem assistiu pelo YouTube, muito obrigado, até a próxima. E hoje eu mando o vídeo para vocês e a lição de casa para sexta-feira, tá bom? Já contando para o terceiro bimestre. Muito obrigado, tchau, tchau.